Vamos à palavra do Senhor. Quem está animado pela palavra, diga amém. Amém. Quantos vieram aqui buscar uma palavra de Deus, diga amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10. O tema da minha mensagem hoje é despertando para o propósito de Deus. Eu acho que hoje Deus vai dar uma despertada em você. Deus vai dar uma avivada na sua alma. Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andemos nelas. Em outras traduções diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as pratiquemos. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, fala aos nossos corações nessa tarde. Nós queremos estar conectados com Teu Espírito uma vez mais, porque nós queremos que o Senhor reservou mais essa quarta-feira, nesse tarde com Deus, para marcar a nossa vida poderosamente. O nosso coração se abre para a Tua palavra. O nosso coração se volta para a Tua palavra nessa tarde. E nós pedimos ao Senhor para que quebre agora toda resistência no mundo espiritual, toda resistência maligna, toda resistência diabólica, Senhor, de espíritos que tentam, Senhor, atrapalhar o andamento deste culto. Nós os repreendemos agora, porque nós cremos que na medida em que a Tua palavra for sendo ministrada, corações, vidas, pessoas serão libertas e curadas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se assente, por favor. Queridos, nessa tarde eu fui muito movido pelo Espírito Santo, diante da palavra que nós lemos, porque de fato uma das grandes tragédias que um ser humano pode viver em sua vida é viver sem saber o seu propósito. Uma das grandes tragédias que um homem e uma mulher pode viver na sua existência é passar toda a sua vida aqui na terra sem entender o propósito de estar aqui. Uma vez que você não conhece o seu propósito, ou o propósito que Deus designou para a sua vida, você vive aleatoriamente. Uma vez que você não conhece os desígnios de Deus para a sua jornada, você aceita qualquer coisa e qualquer condição. Dificilmente vamos viver uma vida plena sem uma visão do propósito da nossa existência. Então, em texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia vai nos dizer que nós fomos criados por Deus, à imagem de Cristo, a partir de Cristo. Para quê? Para boas obras, as quais Deus preparou, Deus designou, para que andemos nela. Então você não é um indivíduo aleatório. Você foi gerado por Deus, você foi criado por Deus, você foi formado por Deus, e a partir do momento em que você começou a ser formado no ventre da sua mãe, cada osso, cada nervo, cada carne, cada órgão, cada músculo, cada pele, a partir desse momento, no seu espírito, Deus também começou a gerar o seu propósito de vida. Nós precisamos ter primeiro
uma consciência do que é propósito. Propósito é o motivo pelo qual nós existimos. Propósito é o motivo pelo qual alguma coisa é criada ou é feita. A cadeira que você está sentada aí, ela foi criada por um propósito. E qual é o propósito? Atender a uma necessidade de alguém sentar ou descansar. O propósito dá sentido para a criação. O propósito, ele dá sentido para a existência. E por isso essa tarde Deus te trouxe aqui, para que você tenha consciência. E talvez você acordou hoje dizendo assim: eu não tenho sentido nenhum para a minha vida. Eu não encontrei sentido nenhum para estar aqui. Quantas vezes nós acordamos assim? Quantas vezes nós já nos sentimos assim? Talvez diante de alguns problemas, talvez diante de algumas decepções. Você acordou, você olhou no espelho e você não encontrou sentido nenhum para estar vivo. Eu vim dizer algo para você: se você ainda está respirando, se você ainda está vivo, é porque existem desígnios dos céus que foram escritos por Deus para a sua vida. E a intenção do Senhor é que você se condicione para viver, para trilhar o caminho que Ele designou para você, o caminho que Ele trilhou, que Ele construiu para a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, em nome de Jesus. Porque talvez Satanás esteja colocando sementes na sua mente. Talvez Satanás esteja bombardeando a sua mente de pensamentos de que você não tem propósito nenhum de vida, de que você não tem motivo nenhum para estar aqui. Ah, pastor, eu não tenho mais motivo para estar aqui. Olha a condição que eu estou vivendo hoje. Olha o quadro que eu estou vivendo hoje. Olha a situação que eu estou vivendo hoje. Você não encontra mais sentido para estar aqui nesta terra. Eu vim te dar um alerta. Deus mandou eu te dizer: Ele te gerou, Ele te formou e Ele tem promessas ainda a cumprir na sua vida. Então, pelo amor de Deus, tire essa cara de velório, tire essa cara de derrota, porque Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer que Ele tem propósito na sua vida. Você não é um ser humano aleatório. Você não está aqui por acaso. Você não acordou hoje porque Deus não tinha nada para fazer. Você não está aqui hoje porque você é aleatório e você está vivendo aleatoriamente. Existe um propósito, existe um desígnio dos céus que foi desenhado para você, e o Senhor está dizendo: até quando você vai permanecer aqui existindo e não vivendo o que eu tenho para você? Em nome de Jesus, muda esse rosto. Em nome de Jesus, coloca um sorriso nesse semblante. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo: eu não te criei para você existir, eu te criei para você viver. Você hoje vai sair daqui entendendo que você só não está existindo no universo de forma aleatória, sem propósito, sem sentido. Você está vivendo, você foi gerado para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Alguém aqui acredita? Pelo amor de Deus, reaja com glória a Deus e com aleluia. Nós precisamos ter essa compreensão. O propósito é o motivo pelo qual algo existe, o motivo pelo qual algo é criado, a razão. Aleluia. E nós somos criados por Deus. E temos um propósito divino que foi gerado no nosso espírito, na nossa alma. Porque o propósito de Deus é gerado na nossa alma, na nossa identidade. E Deus designou propósitos para você. Salmo 139, verso 13. Coloca no telão para mim, rápido, porque eu preciso te dar isso aqui. Salmo 139, verso 13.
Olha o que a Bíblia vai dizer: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Verso 14. Eu te louvo porque me fizestes de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa ter essa consciência de que Deus tem algo a realizar através de você. Deus tem algo a fazer através de você. E você precisa urgentemente ser despertado para isso. Chacoalhe essa pessoa aí do seu lado com muito respeito e diga assim: o Espírito Santo vai despertar você para que você viva aquilo que Deus determinou para a sua vida. Nós precisamos ter de fato essa consciência. Mas pastor, a minha maior dificuldade é descobrir o propósito de Deus em minha vida. Para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus designou para você, não existe outro caminho senão construir uma vida de intimidade com Ele. Não tem como você descobrir o propósito de Deus para a sua vida se você não construir uma vida de intimidade com Deus. Se você não construir um relacionamento com o Senhor, você não vai ter consciência do que Ele tem para você. E se você quiser ter uma consciência do que Deus tem para você, isso vem por meio de um relacionamento. E eu vou dizer algo aqui que vai te assustar. Se relacionar com Deus é criar uma intimidade com Ele. A partir do conhecer ao Senhor, do procurar conhecer a Deus. E isso é algo em que as pessoas não querem. De fato, nós queremos conhecer a mão de Deus. O que Deus pode me oferecer? O que Deus pode me dar? O que Ele pode me entregar hoje, nesse exato momento? De fato, nós nos relacionamos com aquilo que Deus pode nos proporcionar e nos esquecemos de nos relacionar com aquilo que Deus é. Nos relacionamos com as mãos do Senhor e não nos relacionamos com o seu coração. Estamos muito mais preocupados com aquilo que Deus vai nos dar do que aquilo que Ele pensa sobre nós. Se relacionar com Deus é procurar uma intimidade com o Senhor para descobrir qual é o pensamento que Deus tem para você, ou o pensamento que Deus tem a respeito de você. O que Deus quer fazer em você. Você precisa estar preocupado em conhecer ao Senhor, em se aproximar de Deus. Mas a maioria das pessoas não querem isso. Sabe por quê? Porque isso precisa ser uma decisão sua. Isso precisa ser uma decisão sua, íntima sua. Não é o pastor que decide por você. Não é o teu irmão que decide por você. É você quem decide por você. E de fato nós passamos a maioria do tempo da nossa vida investindo em desculpas, tentando encontrar culpados, o porquê nós ainda não estamos vivendo o que Deus tem para nós. Você já se perguntou o porquê a maioria das pessoas, elas sempre procuram culpados para os seus problemas, para os seus traumas e para as suas frustrações? Elas sempre se colocam como vítimas na situação e não assumem nenhuma autorresponsabilidade. As pessoas, elas ficam mais preocupadas em procurar as mãos do Senhor do que o pensamento do Senhor. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 ao 13. A Bíblia diz: porque eu bem sei o pensamento que eu penso de vós, diz o Senhor. Deus sabe o que Ele pensou para você. Ele sabe. Deus, Ele sabe. Ele sabe os pensamentos que Ele tem para você. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Então o pensamento que Deus tem a respeito de nós é um pensamento de paz e não de mal. O que nós precisamos é construir um relacionamento com Deus para que a nossa vida esteja alinhada com o pensamento de Deus, para que as nossas decisões estejam alinhadas com o pensamento de Deus, para que possamos ter uma postura com base nos pensamentos de Deus, para que quando você decidir fazer alguma coisa, você vai dizer: será que isso está alinhado com aquilo que Deus pensa ao meu respeito? O que eu estou falando para você nessa tarde é para você se colocar debaixo do jugo do pensamento do Senhor para a sua vida. E quando você estiver debaixo dos pensamentos do Senhor para você, aí você estará vivendo os propósitos dele para você. E não existe nenhum outro caminho para que isso aconteça, se não for por meio de uma construção de um relacionamento, se não for por meio de uma intimidade. Deixa eu te falar uma coisa: qual foi a última vez que você orou ao Senhor? Eu não estou falando daquela oração que você faz quando você precisa pedir alguma coisa para Deus. Eu estou falando de uma conversa, de um diálogo. Eu estou falando de uma oração que não está baseada em nenhum tipo de interesse, apenas por aquilo que Deus é, só pelo desejo de falar com Ele, só pelo desejo de estar na presença dEle, só pelo desejo de estar com Ele. Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para falar com Deus, em que você não colocou diante dele nenhum das suas questões pessoais, simplesmente pelo fato do diálogo? Eu preciso falar com o Senhor. Qual foi a última vez que o seu coração sentiu uma vontade muito profunda de apenas ajoelhar e estar falando: Senhor, eu te amo, Senhor, a tua presença é extraordinária, a tua presença é poderosa? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Ou todas as vezes que você orou, talvez nesse ano de 2024, foi para colocar diante de Deus as tuas questões, os teus problemas, ou aquilo que você queria receber, aquilo que você desejou no mais profundo do teu coração? Eu não estou dizendo que você não pode pedir, porque Deus é Pai, Ele mesmo nos orienta a pedir em oração. Mas o motivo pelo qual o nosso coração deve se voltar a Deus em oração não deve ser pelas coisas que Ele pode fazer por nós, e sim por aquilo que em Deus é. Ah, você não está aqui, talvez essa palavra esteja machucando um pouco o nosso ego, o nosso egocentrismo, mas o Senhor está dizendo essa tarde: quando você se voltar para mim, quando o teu coração estiver completamente entregue, rendido ao meu altar, oh aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Quando o teu coração estiver prostrado diante da minha presença, completamente, os meus propósitos para a sua vida ficarão muito claros. Não terá mais escama nos teus olhos, não terá mais nada que vai atrapalhar a tua visão. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, talvez estão com escamas nos olhos e não conseguem enxergar o que Deus tem para você. E por isso você se atribula tanto nesse presente, por isso você fica tão perturbado com as coisas que você está vivendo agora. É porque te falta a convicção das coisas que Deus já preparou para você lá na frente. Por isso você fica tão atribulado, por isso você fica tão perturbado. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer com todas as letras: as escamas dos seus olhos estão caindo, e aí você vai enxergar o que eu tenho para você lá no futuro. E quando você enxergar o que eu tenho para você lá no futuro, você não vai mais se atribular no presente. Você precisa construir essa relação com Deus. Agora, uma vez que nós compreendemos o que é propósito, uma vez que nós entendemos como podemos viver os propósitos de Deus para a nossa vida, uma vez que nós entendemos isso, que nós compreendemos isso no nosso entendimento, como podemos de fato nos condicionar? Como podemos estar em condições para viver esse propósito na nossa vida? Então existem coisas que nós precisamos fazer. E as primeiras coisas que mexem muito comigo dentro dessa palavra é que nós só vamos viver os propósitos de Deus uma vez que tivermos total condição de viver uma obediência total. É quando você decide obedecer sem medo.
Você precisa de obediência sem medo. E a obediência é um fruto produzido pela fé. Porque aqueles que não conseguem obedecer são aqueles que não têm fé para isso. A obediência total, ela é um reflexo de uma fé muito poderosa, de uma fé muito extraordinária. Por isso a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Abraão, ele teve fé e obedeceu. A Bíblia vai falar sobre a fé de Abraão de uma maneira tão extraordinária, que a Bíblia diz que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado. Olha lá o texto. Pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha que poderoso isso aqui. O escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão teve uma fé tão poderosa que lhe fez viver uma obediência extraordinária, de tal modo que ele se levantou para ir para um lugar que nem ele mesmo tinha visto ainda. Eu preciso repetir isso aqui. Abraão teve uma fé poderosa que lhe fez tomar uma decisão de obediência tão extraordinária, que lhe levou para um lugar, ele se direcionou para um lugar que ele ainda não tinha visto. O que é obedecer debaixo de uma fé tão extraordinária? É você caminhar sem ver o que está na sua frente. É você colocar os seus pés tendo a convicção que Deus vai colocar o chão. É você não ter dúvida no seu coração ou espaço para hesitação. Você simplesmente vai. Mas eu não vi ainda para onde Deus vai me mandar. Não importa, eu vou. Mas eu não sei o que me espera lá. Não importa, eu vou. Mas eu não sei o que me aguarda lá na frente. Eu não tenho medo, eu vou. Por quê? Porque quando você está disposto a obedecer dessa forma, você se entrega completamente àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você deixa de viver pela sua estrutura e você passa a viver pela estrutura de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Se você não dá glória, eu vou embora. O que eu vim dizer para você é que você precisa ter essa fé para obedecer nesse nível. Por quê, pastor? Porque o Deus que te chamou, ele também garante para você. O Deus que te mandou ir, ele também garante para você. Deixa eu mexer com a sua teologia. Sabe o que é viver o propósito de Deus? É ouvir Deus falando aqui com você. Vai, e ao mesmo tempo enxergar Deus lá no futuro, dizendo para você: vem. Ah, você não está aqui. Aleluia. Viver o propósito de Deus é viver diante de uma revelação de Deus está no presente, dizendo para você: vai lá. E ao mesmo tempo enxergar Deus lá no futuro, dizendo: vem para cá. Porque eu não vou te chamar para um lugar aonde eu não esteja. Eu não vou te levar para um lugar onde eu já não estou lá. Sabe o que é viver o propósito de Deus? É andar no caminho de Deus. É Deus dizendo: eu estou mandando para um lugar aonde eu já estou, meu filho. Eu já estou lá, minha filha. Alguém aqui pega essa palavra, pelo amor de Deus, reaja com glória, reaja com aleluia. Agora, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada nela e diga assim para ela: Deus nunca vai te mandar para um lugar que ele já não esteja lá. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa é a tarde do teu propósito ser despertado. Deus está dizendo para você hoje: você está pronto para obedecer? Você está pronto para obedecer sem reservas, sem medo, sem hesitação, sem receio, sem questionamento? Você está pronto para fechar os seus olhos e apenas ir para o lugar que eu te mandei ir, mesmo que você ainda não tenha visto? Aleluia. Mesmo que você ainda não saiba o que te espera lá na frente, o que te aguarda lá na frente. Quem vive de propósito não pode ser refém do medo. Quem
Quem vive de propósito não pode ser refém da dúvida. Quem vive de propósito não pode ser refém dos problemas. Deus disse para Abraão: sai da tua casa. Ele saiu. Mas o mesmo Abraão que ouvia Deus no presente também enxergava Deus no futuro. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer: esteja pronto para viver uma obediência total e não obediência parcial. Sabe o que acontece? É que queremos obedecer a Deus apenas naquilo que é conveniente para nós. Só queremos obedecer a Deus naquilo que geralmente está dentro da nossa zona de conforto. Mas Abraão vivia uma fé tão profunda, tão extraordinária, que ele foi capaz de obedecer a Deus, talvez nos pedidos mais absurdos. Você só entende o teu nível de relacionamento com Deus quando você enxerga a profundidade do sacrifício que você precisou fazer para isso. Quando nada mais na tua vida importa. Quando nada mais na tua vida é mais importante do que o que Deus tem para você. Deixa isso aqui um pouco mais profundo. O nosso apóstolo até ministrou nesse domingo que Deus fala com Abraão: vai lá, pega o teu filho, leva para o sacrifício. E Abraão levou o filho para o sacrifício, Isaque, para ser morto, porque ele tinha a convicção que Deus poderia ressuscitá-lo depois. Mas olha o contexto que Abraão vive. Deus pede para Abraão matar Isaque, sabendo que Isaque era o filho da promessa. Será que você está pronto para que Deus te faça pedidos absurdos? Algo que transcende a tua capacidade. E você estará pronto para dizer: Senhor, eu vou fazer. Mesmo doendo, eu vou fazer. Mesmo não sabendo, eu vou fazer. Porque eu confio no Senhor. Porque eu acredito no Senhor. Você não pode viver uma relação com Deus com base no que as pessoas falam. Você não pode viver uma relação com Deus com base naquilo que você está sentindo. Você não pode viver uma relação com Deus com base na sua racionalidade. Você precisa viver um relacionamento com Deus com base na obediência total. Para dizer: Senhor, está doendo, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão? Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: vai sem medo, mergulha sem medo, caminha sem medo, porque o Deus que você serve, Ele é fiel. Ele não vai falhar com você. Ele não vai soltar tua mão. Teu amigo pode soltar tua mão, teu pai pode soltar tua mão, teu filho pode soltar tua mão, mas Deus não solta tua mão. Ele está dizendo: eu estou com você, eu estou com você. Está doendo, eu estou com você. Você está chorando, eu estou com você. Você está celebrando, eu estou com você. Você está de luto, mas eu estou com você. Confia que eu estou com você. Confia. Ai, tem alguém aqui nessa tarde que pode abrir a boca e dar um grito de glória a Deus essa tarde? Deus está dizendo: confia em mim. Essa confiança em Deus, você precisa ter essa fé que te leva a uma obediência extraordinária em Deus. Ninguém vive propósito se não tiver perseverança. Deixa eu dizer uma coisa: propósito é para quem tem coragem, não é para covarde. Os covardes se entregam, os corajosos perseveram. Perseverança é a capacidade de continuar, mesmo diante dos obstáculos. O covarde diz assim: ó, esse gigante vai nos derrubar, vai nos matar, vai arrancar a nossa cabeça. Quem tem propósito diz: hoje mesmo Deus dará a cabeça desse gigante das minhas mãos. Quem não tem propósito olha para a muralha e diz: Josué, bora desistir, porque não tem como penetrar essa muralha. Mas quem tem propósito diz: nós vamos permanecer aqui gritando até a muralha cair.
covarde não tem propósito, olha para o mar vermelho e diz para Moisés: Moisés, vamos voltar porque você nos trouxe aqui para morrer. Mas quem tem propósito diz: nós vamos permanecer aqui, porque se Deus nos trouxe a esse lugar, Ele vai nos dar o livramento. Ei, querido, persevere. O que Deus está dizendo para você é que talvez as coisas não estejam acontecendo da forma como você planejou. E não há problema nisso. O problema é você tirar a mão do arado antes do tempo. O problema é você desistir antes do tempo. O problema é você simplesmente sair sem Deus ter dito para você sair. Você precisa entender isso. Gálatas capítulo 6, versículo 9. A Bíblia ela vai nos encorajar. E olha o que a Bíblia vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se você entende que tudo que você faz na sua vida foi algo designado por Deus para você, o que você está fazendo e que você está vivendo o propósito de Deus, você não pode desistir de fazer o que Deus te mandou fazer, mesmo que isso seja algo que naquele momento você não tenha vontade nenhuma de fazer. Deixa eu criar uma situação aqui que talvez você se encaixe dentro dela. Mas talvez você esteja vivendo o propósito de Deus e surgiram críticos, pessoas para poder dizer que você não deve permanecer. Mas aí você diz assim: eu persevero, eu permaneço, porque no tempo próprio o fruto vai vir. O plantio é uma decisão sua, a colheita é uma consequência da sua decisão. Você pode evitar o plantio, mas você nunca vai evitar uma colheita. O Senhor está dizendo para você nessa tarde: faça o que precisa ser feito, mesmo que as condições não sejam favoráveis a você. A Bíblia diz que se você olhar para o tempo, você não semeia. Se você olhar para as circunstâncias, você não semeia. E quem vive de propósito não vive olhando para o tempo, ele olha para a palavra. O que Deus disse que eu preciso fazer? Quantas vezes eu estive quase a um triz de tomar uma decisão com base na minha convicção. E aí o Senhor disse: o que é que eu te orientei a fazer? Aí você faz uma introspecção, você faz uma análise pessoal, e aí quando você olha para dentro de você, você percebe que existem muitas coisas de Deus lá, injetadas dentro de você. E aí você olha para aquilo e fala: eu já entendi o que Deus me mandou fazer. E aí você faz. E aí quando você faz, vai surgir alguém que vai dizer assim: você é boba, por que você está fazendo isso? Por que você está insistindo nisso? Desiste. Só que aí você permanece, você persevera. E aí a Bíblia diz que a colheita ela vem. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Essas mãos são as mãos daqueles que vão colher frutos em 2024. Essas são as mãos daqueles que vão colher frutos extraordinários em 2024. Então nós precisamos ter isso, ter a perseverança diante dos desafios, das dificuldades. Nós precisamos continuar firmes. Por fim, uma coisa muito importante que você precisa entender sobre o propósito. Por que Deus gera esse propósito aí dentro de você? Porque existe um propósito para o propósito. É maluquice isso. Mas isso aqui não é para natural não. Isso aqui é para quem caminha no sobrenatural de Deus. O natural vai dizer assim: é loucura isso aí. Mas tem um propósito para o propósito. Porque existe o propósito que Deus designou para você, existe o propósito dele para o propósito que ele te deu. E qual é o propósito de Deus? Quando olhamos para a sua palavra, é impactar e fazer de você uma influência. Deus nunca te deu nada para morrer em você mesmo.
Deus nunca te deu nada para ser enterrado dentro de você, dentro da tua mente, dentro da tua tristeza, dentro dos teus fracassos. Deus está dizendo: arranca para fora o que você enterrou. Tira para fora o que você enterrou. Tira para fora o que eu dei para você, que precisa ser mostrado, que precisa ser visto, que precisa influenciar pessoas, que precisa impactar pessoas, que precisa alcançar pessoas. Deus está dizendo: eu gerei você para que você gere coisas que impactem outras pessoas. Deixa eu dizer algo para você: você vai morrer, você vai passar por essa terra enterrando todo dom, todo talento, toda a capacidade que Deus colocou dentro de você. Ou você vai colocar isso para fora, porque você entende que se Deus colocou aí, existe um propósito, e o propósito é impactar e influenciar as pessoas. Eu vim dizer para você que a tua espiritualidade não é para morrer em você, a tua espiritualidade é para influenciar. Eu vim te dizer que a tua prosperidade não é para morrer em você, a tua prosperidade é para influenciar. Eu vim te dizer que o dom que Deus te deu não é para morrer, aleluia, nas tuas tristezas e nas tuas mazelas. Deus está dizendo: tira o defunto para fora hoje, aleluia. Desenterra o osso, desenterra o osso. Pastor, morreu, está que nem o vale de ossos secos. Deus está dizendo: desenterra. Deus está dizendo: tira a pedra do sepulcro, porque a minha voz vai ecoar na CBH hoje, dizendo: sai para fora sonho, sai para fora projeto, sai para fora propósito. Deus está ressuscitando nessa tarde. Pastor, mas está morto, está que nem o vale de ossos secos, está sequíssimos. Mas eu estou tendo uma visão aqui agora de um reboliço, osso se juntando a cada osso. Eu estou vendo criar nervo, eu estou vendo criar carne, eu estou vendo criar pele, e eu estou vendo o vento do Espírito soprando nesse lugar para ressuscitar o que morreu. Ressuscita hoje, ressuscita hoje, não é amanhã, é hoje. Deus está arrancando da sepultura hoje o propósito que você deixou o inimigo enterrar, o propósito que você deixou Satanás enterrar. Você não é um erro, você não foi gerado para ser um fracasso existencial. Deus te arranca da sepultura hoje. Vai ressuscitar. Porque o que Deus te deu não vai morrer em você. O que Deus te deu não vai ser sepultado em você. Deus está despertando você nessa tarde para dizer que aquilo que Ele te deu é para você impactar, para você influenciar, para você alcançar, aleluia, para que as outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas através de você, para que vidas sejam transformadas, porque você foi transformado para isso. Agora minha pergunta para você é: aquilo que Deus te deu tem sido usado para a glória dele, ou tem sido usado para a vergonha? Aquilo que Deus te deu, o propósito que Ele gerou em você, você está usando para influenciar, ou você está usando para causar confusão? Deixa eu falar uma coisa aqui que vai te assustar. Mas sabe aquele crente fofoqueiro? Conhece? Você conhece? Deus tem um propósito até para ele, sabia? É só ele mudar a visão. Como assim, pastor? Porque em vez de ele falar mal da vida dos outros, se ele usar essa capacidade que ele tem de falar da vida dos outros e falar do evangelho, muda. A pessoa que ela não consegue segurar a língua dentro da boca, ela tem um problema muito sério, né? Não consegue, sempre tem que falar da vida dos outros. É só mudar, converte a mente. Converte a mente e sujeita a mente
ao senhorio de Cristo. E aí você vai usar esse teu dom de falar muito da vida dos outros para falar da vida de Cristo. O que eu estou dizendo é que existe coisas dentro de você, e são essas coisas que Deus quer usar para cumprir o propósito dele na sua vida. E se você não cumpre um propósito, você é disfuncional. E quando é que eu sou disfuncional? Quando eu vou na contramão do que Deus quer que eu faça. Porque se uma vez que Deus não for me usar, eu sou uma casa vazia, o que é que acontece comigo? Se Deus não me usa, o inimigo me usa. A minha pergunta para você é: se as tuas atitudes, as tuas decisões são frutos do Espírito ou são frutos de Satanás? Porque eu olho para um homem chamado Pedro, Lucimar, e a Bíblia vai dizer que Pedro, ele era ousado. Pedro tinha ousadia, amém? Eu estou encerrando agora. Pedro tinha ousadia, amém? Amém. Acho que você dormiu. Se tem alguém dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele, dá uma acordada nele. Fala que aqui não é hora de dormir não. Acorda aí. Pedro tinha ousadia, e o diabo sabia da ousadia de Pedro. Quando Jesus estava andando lá nas águas, Pedro foi o único que disse assim: se é tu que está aí, eu quero andar também. Se é verdadeiramente o Senhor que está aí, eu vou pisar nessas águas também. Aí Jesus disse: vem. E Pedro andou. Pedro andou nas águas. Mas alguém vai dizer: mas ele afundou. Afundou, mas andou. Você não andou. É melhor você ter o testemunho de quem andou, mesmo afundando, mas andou, né? Do que você ser esse aí crítico e falar: afundou, pastor. Pedro afundou, pastor. Afundou, mas ele andou. E tu andou? Mas tudo isso é fruto da ousadia de Pedro. Foi o mesmo Pedro que quando Jesus estava perguntando: o que falam aí que eu sou? O que dizem? Ah, dizem que você é o Elias. Dizem que você é um grande profeta. E vocês, o que vocês dizem? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Pedro que disse isso. Aí Jesus disse para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o Espírito. Também digo para ti que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso fruto da ousadia. Mas o nosso potencial na mão do inimigo, ele é direcionado para o lado errado. O Satanás também sabe usar potenciais. Nem o diabo quer alguém que não tenha nada para oferecer. Por isso que ele luta contra você. Por isso que ele quer te afastar da igreja. Porque ele sabe o que Deus tem para a sua vida, como Deus quer te usar. E ele tem medo disso. Ele sabe a potência que você vai ser na mão do Senhor. Ele sabe o que você pode fazer no reino de Deus. Ele sabe quantas vidas você pode alcançar. E a única coisa que ele quer é te dar um direcionamento errado. Alguém que tem um grande potencial, direcionado de forma errada, é muito trágico. Em vez de abençoar, ele prejudica muita gente. Em vez de abençoar, ele gera tragédia. E Pedro, com seu potencial, com a sua ousadia, chegou para Jesus e disse: tu não precisa morrer. Para que isso? Isso não pode acontecer contigo. Se for para ir contigo, eu vou. Se for para ser preso, eu vou. Se for para apanhar, eu vou. E Pedro começou a dizer: Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Porque você simplesmente fala das coisas da carne e não do Espírito. O mesmo Pedro que emprestou a sua boca para ser usado pelo Espírito, o mesmo Pedro que teve a ousadia para caminhar sobre as águas, é o mesmo Pedro que agora foi direcionado pelo inimigo a usar a sua ousadia na direção errada. E a única coisa que ele queria era afastar Jesus da cruz. Esse mesmo Pedro, tomado pelo espírito de confusão, foi o que pegou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Esse mesmo Pedro foi o que negou Jesus 3 vezes. Mas ele precisou ser impactado dessa forma para perceber que talento não é mais importante do que propósito. Dom não é mais importante do que o propósito. O talento e o dom precisa estar sujeito ao propósito. Não é o propósito que se sujeita ao talento, ao dom, à capacidade, mas é o dom, o talento que se sujeita ao propósito.
ao direcionamento, à função. Se você é talentoso, se você tem esse dom, sirva a Deus. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que você é exclusivo, que você é o melhor. Mas sirva, porque eu vou dizer que servir são para aqueles que têm coragem. Jesus encontrou Pedro alguns dias depois. Ele estava pescando lá e não pegou nada. E Jesus, conversando com ele, disse: olha, você está aqui, mas o propósito que eu tenho para você é outro. Você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. A minha pergunta para você nessa tarde é: quantas vezes Pedro negou Jesus? Você está dormindo, você não está aqui. Vou perguntar: quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava? Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava arrancando o trauma do coração de Pedro, e estava sujeitando o dom de Pedro ao propósito que ele tinha para ele. Jesus chamou Pedro para ser pastor. Jesus chamou Pedro para liderar. Aleluia. O que eu venho dizer para você nessa tarde é que você pode ter o dom, você pode ter o talento, e talvez o inimigo pode ter te envergonhado em alguma situação que você caiu, mas o Senhor está dizendo hoje: não existe nada que eu não possa restaurar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: o teu nome pode ter manchado, a tua imagem pode ter manchado, o teu dom pode ter manchado, mas o propósito não mancha. O propósito é independente de circunstância, de situação, de pessoas, de fama. O que eu vim dizer para você hoje é isso. Talvez Pedro tinha receio de dizer para as pessoas, de pregar para as pessoas, com medo do que as pessoas iriam dizer. Mas você negou ele 3 vezes. Mas Jesus disse: ele negou 3 vezes, mas ele também disse 3 vezes que me amava e obedeceu o meu chamado. Ei, Deus está te chamando nessa tarde. Não importa como você está. Estou quebrado, pastor. Jesus está dizendo: eu te quero. Ah, pastor, estou arrebentado. Jesus está dizendo: eu te quero. Ah, pastor, estou manchado. Eu te quero. Pastor, eu estou sujo. Eu te quero. Pastor, eu estou triste. Eu te quero. Pastor, não tem mais jeito para mim. Eu te quero. Pastor, minha família me abandonou. Jesus está dizendo: mas eu te quero. Pastor, eu desviei da igreja. Jesus está dizendo: eu te quero. Pastor, eu pequei. Não importa. Eu te quero. Jesus está dizendo: o propósito é maior do que a tua dor, do que o teu erro, do que o teu fracasso, do que o teu pecado, do que a acusação do inimigo para você. O propósito transcende o entendimento humano. E Jesus está dizendo: vai, atende o meu chamado, obedece o meu chamado, obedece o que eu tenho para você. Mas o que as pessoas vão falar não importa. O que importa é o que Deus falou para você. Mas e o dedo das pessoas? Não importa. O que importa é que a mão de Deus está com você. Mas o inimigo vai se levantar, vai. Mas a Bíblia diz que há um maior conosco do que com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor para nos ajudar. Há alguém aqui nessa tarde que vai atender o chamado de Deus? Levante a mão, abra sua boca e dê o maior grito de glória. Uramanda kalaba soro managaya, tiremanaga surya managasho, uramana kalaba sore minikandaraya, remanaka surya. Mistura esse glória com línguas estranhas.
fica melhor. Tem gente que está doido para marchar na presença de Deus. Não sinta vergonha, marcha. Tem gente que está doido para poder dançar na presença de Deus. Dança, aleluia. Tem gente que está sendo tomado por Deus para orar por alguém. Não tenha medo, faça. Deus está dizendo: fica na minha vontade, fica na minha vontade. Mas a minha família, da tua família eu cuido, da minha saúde, da tua saúde eu cuido, do meu casamento, teu casamento eu cuido, dos meus negócios, seus negócios eu cuido. Fica na minha vontade, fica na minha vontade. Tem gente que chegou aqui nessa tarde achando que não tem mais jeito para você. Eu vim dizer para você que tem jeito sim. Deus não desiste de você, Deus não desiste de você, Deus não abriu mão de você, Deus não abriu mão das promessas que Ele te fez. Ele está dizendo: de todas as promessas que eu fiz para você, ainda está de pé, ainda está de pé. Nenhuma das promessas caíram. Aonde estão aqueles crentes que estão segurados na promessa de Deus? Eu estou sendo tomado por uma glória aqui, eu estou sendo tomado por uma presença aqui. Aonde estão aqueles crentes que estão firmes nas promessas do Senhor? Isso, aqueles que mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo frustrado, você diz: eu não abro mão da promessa, eu não abro mão da palavra. Olha lá, já tem gente sentindo, já tem gente pegando. Isso, isso. Quem tem promessa não fica quieto, quem tem promessa não fica calado, quem tem promessa não fica em silêncio. A presença do Espírito está nesse lugar. Ele está dizendo: eu estou quebrando agora as correntes do fracasso, eu estou quebrando agora as correntes da desistência. Isso. O que foi que o diabo disse para você? Não importa o que ele disse, é mentira. Não importa o que ele colocou na tua mente, é mentira. A verdade é o que Deus falou, a verdade é o que Deus disse. O que foi que teu pai, que tua mãe, que teu amigo, que a tua amiga disse para você, é mentira. A verdade é o que Deus disse. E Deus está dizendo: você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir. Isso, Seli, isso, Seli, isso, Seli. O Ramanaka Labaranha, isso é Mamara, isso é Mamara, isso é para quem tem promessa. Quem tem promessa não para, quem tem promessa não desiste, quem tem promessa mesmo diante do problema profetiza, quem tem promessa mesmo diante do fracasso abre a boca para ser usado por Deus. Eu estou na tristeza, mas eu não estou caído. A minha família está destruída, mas eu não entreguei os pontos. Eu estou guardado em Deus. Meu coração, minha mente, minha alma está guardada em Deus. Isso. Cadê aqueles que vieram para adorar? Cadê aqueles que vieram para